Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC Joe Pyfer versus Israel Adesanya. Vamos direto com a primeira luta, categoria peso palha, tivemos a Alexia Tainara enfrentando a Bruna Brasil. Quem venceu foi a extrema favorita, Alexia Tainara, numa decisão unânime. Ela conseguiu controlar por quase 10 minutos, conseguiu 6 quedas, conseguiu muito mais golpes significativos e também golpes totais, e ainda teve algumas tentativas de finalização. Então foi um triplo 30-27 para todos os juízes. A Alexia Tainara venceu todos os rounds. A Bruna teve alguns momentos ali, alguns curtos momentos, né, de bons chutes, boas cotoveladas, mas não foi nem de perto ali o suficiente para ganhar round ou mesmo a luta. Então a Bruna Brasil acaba sofrendo mais uma derrota, ela que tinha lutado muito recentemente, né? Agora em fevereiro ela tinha lutado contra a Kathleen Souza, que é da mesma academia da Alexia Tainara, da Amanda Ribas, e acabou perdendo também. Então nas últimas 4 lutas a Bruna ganhou apenas uma, então realmente tá num momento delicado. Tá, a Bruna, de novo, teve alguns flashzinhos, alguns golpes realmente bem encaixados, perigosos, né? A cotovelada realmente foi muito boa, chute bonito, chute eficiente, mas não é o suficiente para vencer. Então tá realmente complicado aí para a Bruna. Depois, no peso galo, a gente teve o Rick Simon contra o Adrian Yanez. Aqui foi uma luta onde a gente tinha o Rick Simon como favorito, não muito, né? Mas era favorito, era 57% quando eu gravei o vídeo. E a gente teve, na minha opinião, tá? O Rick Simon vencendo o primeiro round, mas é um round muito discutível. Então, assim, qualquer um podia ter vencido. O segundo round foi bem mais claro pro Rick Simon, então pra mim ele já tava ganhando a luta até o terceiro round, quando ele decidiu se expor mais ali na trocação. Não sei porquê. Não sei se ele achou, pô, já ganhei 2 rounds, então se eu perder esse round, ainda assim eu ganho a luta, então eu vou tentar trocar porque eu tenho chance de, às vezes, conseguir nocautear, ou ele sentir, eu conseguir uma finalização, e eu tentar ganhar um bônus, sei lá o que passou na cabeça dele, mas ele começou a trocar um pouco mais. E aí ele se lascou, porque o Adrian Yanez é mais habilidoso que ele. Adrian Yanez consegue bater muito nele no terceiro round, praticamente consegue nocautear ele ali, tá? O nocaute só não aconteceu porque o árbitro não quis parar a luta, mas poderia, e causou muito dano, estragou muito ali o Rick Simon, e se tivesse mais 2 segundos ali, 3 segundos no máximo, poderia realmente ter sido um nocaute também. Então, pra mim, foi um round 10-8. Eu vi muita gente na internet questionando ser um 10-8, gente até falando que é um absurdo. Eu vi que na transmissão também ficaram na dúvida ali, né, se é 10-8 ou não. Pra mim não tem muita dúvida. A quantidade de dano ali e a proximidade de um fim da luta transforma assim aquele round num 10-8. Lembrando que flexibilizaram o 10-8, então o que é raro hoje é o 10-7, que poderia ser usado, mas praticamente não usam. Agora, 10-8 para mim é sim o que aconteceu ali. Então, de novo, o primeiro round para mim é discutível, mas eu ainda assim vi pro Simon, mas é discutível. Então, da forma como eu vi, primeiro, segundo Simon e o terceiro 10-8 pro Adrian Yanez, eu marcaria como a maioria dos juízes marcaram, um empate, tá? Então a minha pontuação foi exatamente igual à do Sol de Amato, e por ser 10-8, eu discordei do Anthony Guerreiro. O primeiro e o segundo round ele marcou pro Simon, a mesma coisa que eu, só que o terceiro round ele não deu 10-8, aí eu não concordo, tá? E o Eric Collin foi também o que marcou a mesma coisa que eu marquei, que o Sol de Amato marcou aí. Então eu tô com a maioria aqui. Eu realmente acho que foi um empate, né? Mas pelo visto, minha opinião não é muito popular, porque segundo a MMA Decisions e pelo que eu vi na internet aí, a maioria viu a vitória do Adrian Yanez, tá? Mas como eu falei, o primeiro round é bem discutível. Enfim, vamos para a próxima luta, afinal de contas não tem por que falar tanto, né? Sei lá, falei demais até dessa luta. Próxima luta meio pesado, tivemos o Navajo Sterling vencendo o Bruno Lopes por nocaute no segundo round. Aqui o Sterling mostrou realmente que ele tem uma trocação de altíssimo nível. Ele é um cara, como eu falei no vídeo pré-evento, que calcula muito, que pensa muito, que às vezes faz uma luta mais morna, mas dessa vez ele não fez isso, ele não fez uma luta tão morna, tão calculada. Ele realmente no primeiro round tava meio que lá e cá, até número de golpes e tudo, só que no segundo round ele realmente conseguiu conectar golpes mais duros, tá? Ele tava jogando alguns diretos ali, tava entrando, então realmente no segundo round, quando ele já tinha feito uma leitura melhor do Bruno ali, ele conseguiu não só defender mais quedas, porque ele defendeu 4 tentativas no primeiro e depois no segundo ele defendeu mais 4, como ele conseguiu achar com mais facilidade, né, os buracos na guarda do Bruno, conectou golpes duros, principalmente direto ali e tal, e conseguiu chegar no nocaute. Então, belíssima vitória do Navajo Sterling, que era favorito, tá? Então tivemos ali favorita na primeira luta vencendo, o favorito que era o Rick Simon não venceu, mas acabou sendo um empate, então não conta nem como favorito nem como zebra, e terceira luta tivemos favorito vencendo. Agora vamos para
a luta da Gabriela Fernandes, que era levíssima favorita, era praticamente um empate técnico, né? Era 51% de favoritismo quando eu gravei o vídeo. Então foi no peso mosca, né? Só pra gente lembrar, tivemos a Gabriela Fernandes contra a Casey O'Neill. Quem venceu ali essa luta foi a Casey O'Neill por nocaute no primeiro round com 3 minutos e 11. A Casey O'Neill conseguiu conectar muitos golpes a mais, tá? Tanto significativos quanto totais. Ela realmente bate muito forte. A Gabriela teve dificuldade ali, a Casey O'Neill foi meio que caçando. Então, assim, realmente a velocidade, a distância, a potência dos golpes estava muito diferente. Então, né, na minha opinião ali, a Gabriela poderia, claro que é fácil falar, né, agora, né, mas poderia ter percebido ali, tudo bem que ela ficou muito rápido, mas poderia ter percebido a discrepância que estava ali e ter tentado esfriar um pouco, movimentar mais ou tentar grudar, enfim, tentar mudar o caminho, porque realmente ela foi levando a pior e ela ficou no mesmo jogo, do tipo assim, calma, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, e cara, não deu, né? Foi assim, realmente, uma diferença grande ali, né? Enquanto a Gabriela tentava fazer uma luta onde ela buscava um pouco de golpe na linha de cintura, né? Ela dividiu, aliás, até o percentual é igual, entre cabeça e corpo, ela foi distribuindo, a Casey O'Neill tava ali para matar, né? Ela deu 64% dos golpes dela na cabeça, então ela tava não só com mais velocidade e potência, como ela estava mirando direto na cabeça, ela queria realmente o nocaute e no fim ela acabou conseguindo. Então, uma luta que nas bolsas estava realmente um prognóstico parelho, acabou sendo bem desequilibrado, um nocaute logo no primeiro round. Depois, no peso pesado, então foi a primeira zebra da noite, tá? Era 51-49, mas era zarona porque pagava mais. Na próxima luta, peso pesado, tivemos o Tyrell Fortune contra o Marcin Tybura, né? Aqui foi uma vitória na decisão unânime para o Fortune, teve, né, vou falar logo de cara, a gafe do Bruce Buffer de anunciar o Tybura como favorito. Na hora eu achei um absurdo, eu olhei e falei, caraca, que garfo bizarro. A galera vaiando e tal, o Fortune saiu do cage, enfim, foi um negócio ali que eu falei, nossa, já tem aqui a polêmica da noite. Mas não, chamaram ele de volta e o Bruce Buffer pediu desculpa e anunciou o vencedor correto, que foi o Fortune, tá? Ele ganhou a luta, na minha opinião não tem, né, muita discussão. Ele começou realmente o primeiro round muito bem, bons golpes, boa queda, mais de 3 minutos de controle, né? Tem o seu wrestling ali. Tybura, de novo, né? Eu falei aqui no vídeo, né, que eu achava que o Fortune venceria e apesar de ser um palpite um pouco difícil, porque o Tybura era muito mais experiente no UFC. Aliás, eu vi que a galera, tanto na transmissão e tal, tava botando o Tybura ali, né, como favorito, mas o Fortune conseguiu mostrar que mesmo sendo uma estreia e podendo pesar, ele, para peso pesado, é um cara que tem um pouco mais de ferramenta, né? Não é só um cara que bate forte ali, porque é um peso pesado, tem um pouco de trocação, não. Ele tem um wrestling que é eficiente, então ele derrubou no primeiro, no terceiro ele também derrubou mais 2 vezes, controlou por mais 2 minutos também, então conseguiu vencer. Não é um cara que, assim, na minha opinião, pelo menos nessa performance, né, não foi uma performance tão interessante assim no ponto de vista de que, devido às posições que ele conseguiu chegar no chão, ou mesmo conectando com os golpes ali, para peso pesado você espera que a luta acabasse, né? Mas tudo bem, né? O Tybura, como eu já tinha falado no vídeo pré-evento também, é um cara experiente, não é um cara ruim, é um cara acima da média ali, né? Do peso pesado de forma geral. Então é isso, uma luta ok, não vou dizer que foi ruim, mas é isso, né? Meio que um resultado esperado, tá? O Fortune vencendo ali na base das quedas e de um pouco de controle. Depois no peso leve, a gente teve o Lance Gibson Jr. vencendo o Chase Hopper por nocaute no primeiro round com 2 minutos e 56. Aqui, o Chase Hopper, cara, foi o que eu falei no vídeo pré-evento, né? Eu falei, pô, eu acho que ele até é favorito, concordo com as bolsas e tal, e deu mais uma zebra, né? Mas eu falei no vídeo pré-evento, eu tenho muito receio da trocação do Chase Hopper. Eu falei, ele vem evoluindo, mas ele não se defende muito bem, ele fica um pouco perdido e tal. E, cara, dito e feito, né? Ele tentou fazer o que eu falei, que ele é pragmático, que ele vai grudar, que ele vai tentar o jiu-jitsu, que ele vai fazer o seu clinch ali e tal, ele vai buscar o que ele realmente é bom. E ele fez isso. Só que realmente ali, na trocação, no que teve ali de golpe, no clinch, mesmo depois do clinch, quando ele sentiu, ele não viu nada chegando e acabou sendo obliterado, tá? O Lance Gibson conseguiu um nocautaço ali. Na minha opinião, o árbitro poderia ter esperado um pouco. Eu
acho que isso mudaria o resultado da luta? Não, eu não acho. Eu acho que o Chase Hopper só ia apanhar mais e acabar sendo nocauteado de vez. Mas, de novo, é um esporte de combate, tá? Então, eu acho que é melhor pro próprio lutador, apesar de parecer meio contraintuitivo, melhor que ele apanhe mais. Não, mas é melhor que deixe ele tomar. Ele já apanhou, né? Deixa ele tomar mais um ou dois, naquele caso onde ele estava acordado e tentando grudar, para pelo menos não dar aquela sensação de tipo, putz, eu poderia ter tentado alguma coisa, ficar naquela sensação de justiça. Então, deixa confirmar ali a luta. O cara não apagou, né? Então, eu acho que poderia ter deixado o Chase Hopper tomar mais uma ou duas para ele mostrar de vez se ele de fato ia grudar e ia se recuperar, ia ser sensacional se ele conseguisse, ou se de fato ele só ia apagar ali e tomar mais prejuízo, tá? Então, eu acho que deve existir sim a preservação da saúde dos atletas, mas nessa situação em específico, eu acho, pelo que o Chase Hopper mostrou ali de tentar grudar, que dava para ter deixado ele tomar mais uma ou duas ali para ter o teste, né? Se de fato era um nocaute ou não. Mas, de qualquer forma, independente disso, excelente vitória do Lance Gibson, que conseguiu aí sair, né, desse jogo de grappling com louvor, né? Conseguiu atropelar o Chase Hopper. Depois a gente vai para o peso leve, tivemos o Tofik Musayev contra o Inácio Barramontes. Quem venceu foi o Musayev na decisão unânime. Aqui é uma luta que, sinceramente, me revoltou um pouco, tá? Pela quantidade de faltas do Musayev, e também me incomodou na transmissão eles não verem nenhuma dessas faltas, praticamente, porque não falaram de nada, ninguém comentou nada, mesmo mostrando na tela replay de praticamente cada uma das faltas, ninguém se tocou. Tá? Mas enfim, eu vou tentar não entrar muito nessa de falar de coisas da transmissão, porque eu acho que não é muito o intuito do vídeo, e tem muita coisa, e eu prefiro ficar na minha, tá? Então já falei a parte que eu queria falar. Aqui, de novo, é o que eu tô falando. O Tofik venceu, ok, mas não dá para negar que quando ele estava sendo nocauteado, ele estava completamente grog, entregue, ele ia tomar uma queda do Barramontes e ele enfiou a mão na grade e o Barramontes fez uma baita força, não conseguiu derrubar porque ele segurou a grade, o árbitro é cego, né? E aí depois disso não tomou a queda e aí ele conseguiu se recuperar e aí conseguiu bater bastante no Barramontes, e quando ele tava batendo no Barramontes no ground and pound, ele ainda dá uma baita cabeçada que o árbitro também não viu. Então assim, eu achei um absurdo, né? E isso me fez torcer muito pro Barramontes nessa luta, nesse momento. Eu não tinha torcida nenhuma, mas quando eu vi o cara segurando a grade, dando cabeçada, enfim, fazendo tudo aquilo, uma luta que o Barramontes tava pra nocautear, cara, me deu muita raiva. Eu, sinceramente, torci pro Barramontes ali, mas infelizmente não deu. E ele ainda foi gente boa, né? Bateu palma ali, não reclamou tanto, mas às vezes ele não lembra do que aconteceu, né? Se ele rever depois, falta por falta, que a galera tava postando, os gringos, né? Postando bastante aí na internet. Belal Muhammad reclamou. Eu acho que ele vai falar alguma coisa, porque realmente, na minha opinião, foi um absurdo o que o Musayev aí fez, tá? Então, pra galera que gosta de falar que eu sou mais do time desses caras aí, tá aqui, né? Uma prova de que não. Pra mim, eu tô cagando o país dos caras, né? Realmente foi algo completamente injusto, sem noção, que pra mim, eu não curto esse tipo de atitude. Fazer uma trapacinha aqui ou ali pra ganhar a luta, tipo o Derrick Lewis faz e assume, eu não gosto desse tipo de coisa, não acho legal. Então, eu torci pelo Barramontes depois dessas faltas e até gosto do estilo dele também, é um bom lutador. Então, assim, criei um respeito pelo Barramontes, por quão duro ele foi na luta, e realmente não tenho muita vontade de torcer pelo Musayev, tá? Então esse foi o resultado da luta, foi uma grande zebra, inclusive, já que o Musayev pagava R$ 3,55 lá na stake, né? Depois, ainda no peso leve, a gente teve o Terrence McKinney contra o Kyle Nelson. Aqui, resultado meio óbvio, né? Pra todo mundo que sabe quem é o Terrence McKinney, que viu o vídeo de pré-evento. Terrence McKinney ou mata ou morre. Falei várias vezes isso no vídeo de pré-evento e ele matou, 24 segundos, acabou com a luta, conseguiu nocaute, andou muito pra cima. Kyle Nelson, sei lá porque raios, ficou mais fechadinho ali, tentando se encolher, e ficou na grade. Ou seja, ele pegou o cara que sempre vai pra acabar com a luta e parou na frente dele e na grade e fechado. E aí ele tomou um chute na guarda, só que, porra, chute muito forte, então mesmo pegando no braço, machuca, deixa grog, caiu e tomou ground and pound. Então é isso, né? É o Terrence McKinney, de parabéns por mais uma vez entrar
para definir, e o Caio Nelson de parabéns invertido, né? Por simplesmente andar para trás, ficar na grade e simplesmente cair no jogo, cair na armadilha de ficar exposto ao que o Terence McKinney quer, né? Você vai lutar com o Terence McKinney, você tem que esfriar o começo da luta, né? Você não pode se encurralar, você não pode ficar omisso na luta. Você vai deixar esse pitbull maluco das ideias, ele é completamente descontrolado. Você vai deixar esse descontrolado chegar para cima de você ficar parado na frente dele? Então é isso que acontece, né? Então tá de parabéns o McKinney e não tá muito de parabéns não o Caio Nelson. Depois a gente vai pro peso médio, tivemos o Yusri Belgaroui contra o Mansur Abdul Malik. Aliás, teve muita discussão na internet sobre a pronúncia do Belgaroui, porque na transmissão cada um falava de um jeito, mas eu vou colocar o áudio oficial do próprio lutador falando o nome dele, que tem no site do UFC, que a gente tem acesso, então eu vou colocar, a gente, mídia, né? Vou colocar para vocês aí o áudio original do próprio lutador falando o nome dele. Yusri Belgaroui. Yusri Belgaroui. Yusri Belgaroui. Então tá aí, né? Acho que é Belgaroui, alguma coisa assim. Se eu falar errado também, pra mim, tanto faz, né? Eu não tô na transmissão oficial, então pra mim não ligo muito, sinceramente. Mas é isso. Yusri Belgaroui venceu por nocaute com 3 minutos e 39. Aqui era uma luta parelha, tá? Até olhando aqui no vídeo pré-evento, quando eu fiz, o Yusri era azarão. Ele pagava 1,96. Era 52% de favoritismo pro Mansur Abdul Malik. E eu dei meu palpite para o Yusri, porque eu realmente acreditava que o Mansur tinha os seus riscos pelo punch, porque ele realmente pode nocautear, foi o que eu falei. Tinha também ali, claro, a possibilidade de queda, que ele até conseguiu derrubar, mas eu acreditava que o Yusri conseguiria ali, devido ao seu tamanho, colocar bons golpes e vencer a luta. E no fim ele venceu, e até melhor do que eu esperava. Ele primeiro tomou queda? Tomou, mas conseguiu defender algumas. Quando caiu, conseguiu levantar, não se desesperou. Na trocação, conseguiu ser bem calculista. Ele vai batendo, vai achando os bons golpes. Ele não se afoba para acabar logo com a luta, né? Um striker de elite, então ele tem essa noção, esse controle, né, de ir construindo o nocaute. Claro, mesmo lutadores de elite, às vezes cedem à sede de sangue e acaba cometendo erro, mas ele não, ele conseguiu de fato ir construindo o nocaute, então começou a machucar muito o Mansur. Mansur cansou porque precisou fazer muita força. Na minha opinião, o Mansur errou no primeiro round, querendo trocar demais. Se você tem jogo de queda, ainda mais contra um cara alto, com perna comprida, por que você vai querer trocar? Ah, mas eu tenho punch, se eu acertar também eu posso nocautear. Tá, mas não é inteligente fazer isso. Então, o Mansur acabou tomando muita porrada de graça no começo. Quando quis ir, que aí ele viu, né, putz, não vai dar não, pra eu ficar trocando. Quando ele quis ir pro jogo mais dele, mais de wrestling, até conseguiu uma queda outra, mas aí já era tarde, né, se desgastou e aí apanhou bastante. Então, Yusri Belgaroui tá muito bem aí, né, gostei demais dessa performance, desse nocaute. E fica evidente que se ele seguir realmente o caminho do parceiro de treino, que é o Alex Poitin, o Glover como técnico, e focar 200% na defesa das quedas e se cair nessa levantada que ele fez, né, sem se desesperar, sem ceder posição, ele realmente é um nome, ainda mais nessa categoria, que ele é um nome que vai ter provavelmente bastante sucesso, tá? Porque é um cara muito grande, muito técnico, que realmente tem tudo para vencer a maioria dos nomes. Ele tá na categoria peso médio, né? É uma categoria complicada, o topo hoje em dia, né? A gente sabe que tem muitos caras ali mais desse jogo de grappling e tal, mas se ele conseguir realmente evoluir a ponto de manter a luta em pé, muitos desses caras que só tem ali o jogo de quedas, não vai ter muito sucesso contra ele ali na hora que a luta ficar em pé, tá? Então, vamos com calma, vamos passo a passo. É um cara de 33 anos que vem aí com 3 nocautes seguidos, né? Se contar o Contender Series, que pode sim ter bastante sucesso lá para frente. Enfim, o meu último comentário é que é impressionante ele bater o peso médio, né? Porque quase 1,96 ali realmente é muita coisa. Enfim, parabéns aí para o Yusri Belgaroui, que se subisse pro meio pesado também nem ia achar tão ruim, talvez fosse até mais fácil, né? Porque tem menos caras aí que iam forçar muito as quedas ali. Enfim, vamos para a próxima luta. Peso pena, tivemos o Lerian Douglas contra o Julian Erosa. Aqui deu o favorito Lerian Douglas, que era bastante favorito.
favorito, né? Aqui eu tinha falado do Julian Erosa, né? Falei, pô, o Julian Erosa é um cara bom, muitas lutas no UFC, né? O Lerian tá chegando, às vezes a estreia vai pesar e tal, né? Enfim, a gente precisa ver essa questão da cotação. Não achava o Julian Erosa favorito, mas seria um caso de um cara que é muito experiente contra um cara recém-chegado, né? Mas, cara, começou a luta, no primeiro, segundo soco do Lerian Douglas, ficou evidente que o Julian Erosa não tinha muita chance, que assim, era questão de tempo. Por quê? O Lerian Douglas, além de bater muito forte, e ele bate muito forte até no jab, cara, um dos jabs mais fortes aí que eu me lembro de ter visto recentemente, ele ia na manha. Então, assim, ele acerta a tijolada, ele vê que o cara sente e ele vai ali, na calma, andando pra frente. Então, ele vai muito tranquilo. Então ele faz com que o Erosa não tivesse chance, às vezes, do Lerian ir pra cima com tudo e grudar, abraçar, ou mesmo jogar um contragolpe. Então ele simplesmente vai na manha, vai ali, chegando devagarzinho, pum, pedrada. Aí você fica lá, meu Deus do céu, de onde veio essa tijolada? Aí o cara fica ali meio perdido, só que não tem ninguém vindo pro cara abraçar. Então o Erosa parava, dá uma respirada, olhava pra ele e falava, vixe, o cara tá vindo de novo. Aí ele vai lá, calminho, com sua mão na guarda, vai chegando, e do nada sai aquele tiro do jab, plau, aí o cara fica perdido de novo. Então assim, deve ser meio desesperador, deve ter sido desesperador pro Julian Erosa aí, porque o Douglas ficou meio que brincando com a presa ali, né? Dava um tiro e esperava, ia andando, cercando, e um tiro de novo, e andando, esperando. Então, gostei aí da luta, gostei muito do punch, da velocidade, da precisão. Cara, pra mim, uma performance realmente excelente, contra um nome que não é fácil, de novo, tá? Por mais que você possa olhar o cartel do Julian Erosa e falar, mas ele vem de derrota também, bababá. De novo, é um cara duro, é um cara que tinha luta da noite na última luta, é um cara que tem muitas lutas, né? Luta há 10 anos no UFC, então o Douglas aí chegou realmente com tudo, tá? De parabéns. Depois a gente vai pro meio médio, tivemos o Michael Chiesa contra o Nico Price, despedida do Michael Chiesa. Aqui ele era muito, muito favorito, né? Era uma cotação que eu achava até exagerada, eu falei isso no vídeo pré-evento, 5,80, né, pro Nico Price, porque o Chiesa era meio complicado de se confiar, mas o Nico Price, porra, é mais complicado ainda, né? O Chiesa conseguiu com 1 minuto ali a finalização e se aposentou, pelo menos aí realmente com 4 vitórias consecutivas, contando essa, né? E ficou bastante emocionado, passaram até videozinho pra ele, não sei, né? O UFC antigamente tinha um monte de nome absurdo, lenda se aposentando e não tinha videozinho, né? Agora o Michael Chiesa tem videozinho, não sei, vai entender. Mas é isso, Nico Price, pelo que eu vi na internet falaram ali que talvez ele também tenha se aposentado, até queria falar alguma coisa e aí no fim nem deixaram o cara falar, mas também se não se aposentasse, dificilmente ia ter outra oportunidade, afinal de contas, das últimas 7 lutas ele perdeu 6, né? Então também acho que já deu pro Nico Price, né? Depois, peso mosca feminino, tivemos a Alexa Grasso contra a Maycee Barber. Alexa Grasso atropelou, meu amigo. Essa foi mais uma zebra, tá? A gente teve, no total, no preliminar, 3 favoritos vencendo e 3 zebras, e no principal a mesma coisa, 3 favoritos vencendo e 3 zebras. Metade do card era azarão e venceu. E a Alexa Grasso foi uma. Ela ali no box é muito habilidosa. Maycee Barber tava colocando alguns golpes rápidos e tal, mas tava trocando golpe de mão ali com a Alexa Grasso, que não é muito uma boa ideia. A Alexa Grasso achou um direto muito forte, depois acertou mais um golpe, a Maycee Barber caiu sentada ali, nocauteada já, tá? É que ela caiu sentada e não chegou a despencar nem pra frente nem pra trás, mas ela já tava nocauteada ali, né? Podia ter parado. Só que não parou, né? O árbitro não parou e a Alexa Grasso também nem deixou o árbitro pensar, né? Ela foi que nem um raio pra cima e pegou no mata-leão e finalizou a nocauteada, né? E aí a luta terminou, obviamente, porque aí o árbitro logo foi socorrer a coitada da Maycee Barber, que ficou estirada no chão, olhando pro nada um tempão, né? Eu fiquei até preocupado. A bichinha ficou desnorteada, porque, coitada, foi a primeira lutadora que eu me lembro que foi nocauteada e finalizada praticamente no mesmo instante, né? Inclusive, até fiquei na dúvida aqui que eles iam marcar, se iam marcar o nocaute ou a finalização, né? E aí a decisão foi de marcar o nocaute, tá? Mas o que eu acho até correto, por mais que a última coisa tenha sido a finalização, que foi quando o árbitro parou, ali a luta já tinha acabado, né? Porque ela nocauteou a Maycee Barber. Quando ela foi pra finalização, você vê que a Maycee Barber tá em outro planeta, ela tá nocauteada, tanto que ela não tenta defender, ela simplesmente fica ali largada, não bate nem nada, e aí depois que o árbitro socorre, que a Maycee Barber tem um reflexo de se virar, tentar grudar na perna do árbitro, mas aí ela já tava em Nárnia, então
pra mim o que aconteceu primeiro, se for seguindo a ordem cronológica, foi o nocaute. Então eu concordo sim com a marcação do nocaute e excelente performance, tá? Eu falei, né, que a Alexa Grasso era muito boa, ex-campeã, eu até queria colocar ela de favorita, mas como eu não gostei da última performance dela, esse era meu argumento, né, não gostei da performance, não gostei da estratégia, enfim, achei ela apática, meio no mundo da lua, e a MC Barber vindo com um monte de vitória, eu falei, cara, eu acho que a MC Barber vai acabar sendo favorita, vai ser meu palpite e tal, mas realmente a Alexa veio, cara, uma outra lutadora, né, bizarro, a explosão na hora do golpe, a precisão dos golpes, a velocidade e o mais impressionante foi o bote da finalização. Cara, ela foi muito rápida, ela grudou do nada e atacou o pescoço numa velocidade absurda, né? Foi um dos engages ali, né, mais rápidos que eu já vi de finalização. Ela dá 1, 2, cai sentada, nocauteada e do nada ela já teletransportou pro pescoço ali da Macy Barber. Então, brilhante a performance da Alexa Grasso, né? Tudo que eu não gostei da outra performance dela, que eu achei bem abaixo, essa performance me surpreendeu realmente, tá? Então, brilhante performance. E a Macy Barber é isso, né? Tava numa excelente fase, deu esse tropeço, mas não acredito, obviamente, podia vencer e talvez disputar o cinturão, ficar muito próxima, deu uma freada nela, mas eu acredito que ela vai continuar bem posicionada ali, e é muito boa, né? Eu acho que ela deve voltar a vencer aí, e essa vitória da Alexa Grasso acaba sendo meio que bom pra Natália Silva, né? Porque freou a Macy Barber, que vinha talvez ali com mais chance de disputar o cinturão, vai saber, né? E a Alexa Grasso, que perdeu da Natália, acabou vencendo, então pra Natália é muito bom. Aliás, acho que ela até fez um post, né? Meio que falando que ela é a próxima e tal. E aí a gente vai pra luta principal, peso médio, Joe Pyfer contra Israel Adesanya. Quem venceu foi o Joe Pyfer por nocaute no segundo round, 4 minutos e 18, ali num ground and pound. A Adesanya mais uma vez, né, ele tem várias derrotas aí e tal, mas mais uma vez ele perde a luta onde ele tava melhor. Acho que o Adesanya é um dos caras que mais tem derrota quando ele tava ganhando a luta, né? É impressionante. Ele tava bem, para mim ele ganhou ali o primeiro round, né? Ele conectou muito mais golpes significativos, enfim, tomou uma queda e teve um minuto de controle, mas porra, ele conectou 37 golpes significativos, tomou 9, então ganhou o round, só que aí no segundo ele, na minha opinião, mostrou meio que uma falta de paciência, né? Algo que sempre foi a marca dele, ainda mais numa luta de 5 rounds, ele sempre foi aquele cara que vai construindo o nocaute, de novo, mais um kickboxer de elite, então ele trabalhava muito sempre, no geral, tô falando na carreira, né, chute baixo, fica na longa distância, movimenta, baila, né, e vai beliscando ali, jab direto de longe, se o cara aproxima ele cruza e sai lateral, ele vai ali aos poucos capitalizando, sempre de forma muito inteligente, o QI de luta muito alto, e aqui ele mostrou características dele, de fato, excelente trocação, de novo, ganhou bem o primeiro round, mostrou as suas defesas de queda, que foram boas, apesar de tomar uma ou outra, mas defendeu, né, no possível ali, só que, cara, faltou a paciência, porque ele parece que queria muito a vitória a ponto de não ter calma de ir ganhando a luta como ele estava fazendo, né? Ele começou a simplesmente ser agressivo, algo que não é muito o perfil dele, ele é um cara mais contra-golpeador, então ele começou a andar para cima, mesmo quando o Pyfer não estava visivelmente abalado, sentindo algo para ele ir para cima, então ele começou a querer enquadrar, soltar golpe, e aí começou a tomar umas respostas ali, né? Começou a tomar uns golpes que normalmente ele não tomaria, então deu para ver que ele estava tomando mais risco, aceitando mais risco, para tentar não só ganhar, que ele queria ganhar, mas ganhar de uma forma talvez até com um nocaute, e aí acabou se expondo. Então eu sinceramente não acho que era o momento, a luta, para fazer isso, né? Eu acho que dava para ele ir cozinhando na sua trocação ali aos poucos e ganhar a luta mais de boa, né? Enfim, é a decisão que ele tomou e aí acabou pagando por isso, né? Ele toma um soco muito forte no nariz, né? Não chegou a ser nocauteado nem nada, mas depois desse soco a luta acaba indo pro chão, dá pra ver pela cara dele, né, que ele sentiu muito o nariz, tanto que depois sangra bastante e tal, e ali ele ficou numa situação onde o nariz incomodou, tinha 3 rounds pela frente, ele tava na luta no chão, onde ele tinha desvantagem, e tentou, né, deu as costas, aí ia sofrer a finalização, aí depois ele vira de novo, ele ficou se defendendo um pouco ali, mas
o round não acabou a tempo, né? Aí ele acabou caindo de novo numa posição ruim, tomando os golpes e acabou sendo nocauteado. Então, uma excelente performance do Joe Pyfer, né? Beleza, perdeu o primeiro round, mas conseguiu achar alguns golpes ali e acabar com a luta. Talvez se o Joe Pyfer fosse, na verdade, se ele respeitasse menos o Adesanya, talvez eu acho que ele poderia até ter ido melhor naquele primeiro round, né? Ele acabou respeitando muito e o Adesanya nadou de braçada, porque se você deixa ele solto, por mais que ele não esteja na boa fase, ele ainda é o Adesanya, né? Mas no segundo round ali, quando o Adesanya quis ser mais agressivo, né, buscar mais a luta, ele acabou aí dando o que o Pyfer precisava, já que o Pyfer não ia pra cima, né? Já que o Pyfer não vai até a luta vem até o Pyfer, né? E aí o Pyfer aproveitou, machucou o nariz do Adesanya, conseguiu grudar até a luta no chão ali, bater e acabar com a luta. Enfim, é um resultado que eu não gosto muito porque eu tava torcendo pro Adesanya, né? Eu sempre tento fazer análise e tal, separado de torcida, mas eu falo a torcida pra ser transparente, né? Porque tem muita gente que tem torcida e não fala e aí dá comentário parcial, né? Então, de novo, é um cara que eu estava torcendo, mas apontei, na minha opinião, onde ele errou, porque pra mim ele errou, né? Tem méritos o Pyfer, óbvio, né? Sempre quem ganha tem mérito, né? Mas eu acho que o Adesanya realmente poderia ter esfriado a luta, né? E na manhã ali, é uma pena que perdeu, teve a entrevista depois ali com ele também, ele não disse que vai parar, né? Pelo contrário, deu a entender que vai continuar, mas é uma situação complicada, né? Eu acho que ele vai continuar assim, porque ele gosta de lutar e porque ele ganha dinheiro pra isso. Mas eu acho que agora enterrou de vez qualquer pretensão de permanecer no topo do ranking ou de cinturão, qualquer coisa do tipo, tá? Pela idade dele, realmente vai fazer mais uma luta ou outra, porque ele gosta pra fazer sua grana. Enfim, é isso. Tá? No geral, cara, gostei bastante desse card, tá? Muita zebra, o que eu já acho muito legal, né? Metade do card foi zebra e, assim, nocaute pra todo lado, teve finalização também, não teve nenhuma luta chata demais, então eu esperava um card 6 até 7 e, sinceramente, pra mim é um card nota 9, fácil. Eu não vou dar 10 porque talvez eu acho que eu esteja exagerando porque teve uma luta ou outra morna, mas eu acho que vale sim uma nota 9, que para um card que nem numerado era, é muita coisa. Então dá para ver que eu gostei bastante do card, apesar de terem lutadores que eu torcia ali que não venceram, né? A Gabriela não venceu, a Adesanya tava torcendo um pouco ali, também não deu certo, né? Mas, no geral, ainda assim, eu gostei bastante do card. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou do card ou qualquer luta específica, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!